A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, professores, visitantes, você que nos visita nesta manhã, seja muito bem-vindo. Essa é a Escola Bíblica Dominical, eu sou o professor Josimar Reis e estaremos juntos aqui aprendendo mais da Palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. Glórias a Deus! E por falar em edificar as nossas vidas, edifique você também a vida de um amigo, de um irmão, aquele que está precisando de ouvir uma palavra. Corre lá, se você ainda não compartilhou esse vídeo, corre lá, dá tempo ainda de compartilhar. Aqui embaixo também vai estar o sininho para você, se você ainda não segue o nosso canal, você pode se inscrever e marca o sininho também, para que você possa ser notificado dos novos vídeos que virão a ser ministrados para você também. Não esqueça de dar o seu like e que você tenha em mãos também o seu material, a sua revista da Escola Dominical dos Adolescentes e a sua Bíblia para o exame mais apurado do que nós vamos tratar aqui. Antes eu quero orar com você nesta manhã. Vamos assim fazer que você possa nesse momento se ligar nos céus, que você possa estar com o coração desejoso da palavra do Senhor, com o coração alegre e feliz por estar participando dessa escola bíblica dominical para a glória do Senhor. Vamos assim orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que temos de poder participar dessa escola dominical, da leitura da Tua palavra diária, Senhor. Ó Deus, quantos não têm essa oportunidade de estar reunidos, de estar, ó Deus, compartilhando da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha ministrar os nossos corações nesta manhã. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, possa, ó Deus, nos quebrantar, nos moldar, Senhor Deus, nos avivar, ó Deus, nos batizar, Senhor Deus, com o fogo santo do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus as nossas vidas possam estar, ó Deus, pautadas, ó Deus, na Tua palavra, Senhor Deus. Que ela seja, ó Deus, o nosso norte, que ela seja a nossa bússola exata e absoluta em tudo e para tudo, Senhor. Nós te pedimos, continue conosco, nos ajude, ó Deus, no exame das Escrituras, nos ajude, Senhor, no nosso aprendizado. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos avivar nesta manhã, possa, ó Deus, trazer luz à nossa mente, para que possamos compreender as verdades que aqui serão ditas para a glória do Teu nome. E você diz amém. Queridos, como é de costume também, eu quero dar a você a oportunidade de ofertar na casa do Senhor nesta manhã. Você que tem a sua oferta e quiser também trazer à noite, você também pode guardá-la aí à noite no nosso culto. Logo mais, você pode trazer também e marcar lá no seu relatório, olha, eu trouxe a minha oferta, vou levar minha oferta à noite, no culto da noite, porque eu não consegui ofertar pelos canais. Você que tem acesso aos canais, vai estar aparecendo aqui para você a conta da igreja e também o PicPay, para facilitar que você possa estar ofertando na casa do Senhor. Que assim você possa fazer de bom grado, de coração alegre, de coração feliz, para que isso seja para a edificação da casa do Senhor, para a manutenção também da casa do Senhor, para que chegue a você um conteúdo de qualidade, que chegue a você também uma aula que possa edificar não só você, mas tantos outros amigos que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Que isso possa estar patente no seu coração, a alegria de contribuir na casa do Senhor como bons mordomos e despenseiros de Cristo, para a glória do Senhor. Que você possa assim fazer. Você que nos visita nessa manhã, não fique constrangido. Isso é uma prática da igreja local, mas se assim também o desejar fazer, que você possa ficar à vontade para contribuir na casa do Senhor. Amém? Bom, hoje nós estamos na lição de número 9, que tem por título Dois Grandes Despertamentos. Os dois grandes despertamentos. E o nosso texto áureo fica lá na página 394 da nossa Bíblia Devocional Robert McCheyne. Você que não tem a Bíblia Devocional, pode abrir em 1 Tessalonicenses 5,
do verso 16 ao verso 19. 1 Tessalonicenses 5, verso 16 ao 19. Vou dar um tempinho para você encontrar aí. Você que tem a Bíblia Devocional, página 394. Assim diz a palavra do Senhor, verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o verso 19 diz, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Você que nesta manhã abriu a sua Bíblia e encontrou essas palavras, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. É interessante as palavras aqui conferidas a nós nessa manhã. E o texto, o nosso texto áureo, ele é exatamente o verso 19, que diz, não extingais o Espírito. Ou seja, não apagueis o Espírito. Não tirai o Espírito. Ou seja, se está nos advertindo, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, é sinal de que, por algum momento, ele pode ser apagado da vida do cristão. Isso é muito sério. E nós vamos ver, como já investigamos na lição anterior, na lição de número 8, sobre como estava a América no século XVIII. E eles estavam vivendo uma ortodoxia morta. E essa ortodoxia trouxe sérios problemas para a igreja, porque havia sim os cultos, mas os cultos não estavam tendo crédito, a palavra de Deus não estava tendo crédito diante dos fiéis. E Deus usou jovens para trazer novamente um avivamento naquele lugar. E é sobre esse avivamento que nós vamos continuar falando, que é um segundo avivamento que houve também na Inglaterra. Vamos lá. Dois grandes despertamentos. Esse segundo despertamento, quando nós falamos de despertamentos do século XVIII, temos algumas figuras diretas que Deus usou para protagonizar estes grandes eventos para a glória do Senhor. Esses nomes são, a gente vai hoje tratar aqui de 4 desses nomes. Um deles é Jonathan Edwards, Charles Finney e Charles Spurgeon e Moody. E seus princípios. Esses são os 4 nomes que vamos dar uma pincelada aqui hoje de como que Deus usou a vida desses jovens para sacudir aquele período, o século XVIII e o século XIX. Bom, Jonathan Edwards, você já deve ter ouvido esse nome por aí. Jonathan Edwards é um dos maiores nomes da história do cristianismo e é um exemplo de educador que unia-se à profunda habilidade intelectual e à devoção ao fervor espiritual. Em 1729, com a morte do avô, Edwards se tornou líder da igreja. 5 anos depois, essa igreja experimentaria o poderoso avivamento denominado o Grande Despertamento, do qual Edwards foi um dos protagonistas. Um dos momentos mais marcantes desse avivamento, bem no seu início, foi a pregação de Edwards, denominada Pregadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você ainda não leu esse livro, se você ainda não teve acesso a esse conteúdo, ao material, a essa pregação, Pregadores nas Mãos de um Deus Irado, eu recomendo que você procure, ele tem PDF, tem livros também, você pode
procurar desse livro. Até na nossa biblioteca também tem. Façam fila aí e dão uma conferida. Leiam com muita atenção. Separe um tempo de dedicação também a esse sermão, que certamente vai enriquecer muito vocês, vai quebrantar muito vocês. Que esse é um sermão, inclusive esse foi um dos sermões que, quando Edward pregou, segundo os historiadores, naquele momento em que ele pregava sobre o inferno e Deus irado com os pecadores, o inferno se fendendo e engolindo, tragando os pecadores, muitos dos que estavam ali, dos ouvintes, estavam se segurando nos bancos, segurando nas colunas do local ali e clamando com medo deles, do chão se fender e eles serem tragados para o inferno. Ou seja, era a ação do Espírito Santo ali diretamente sobre a vida de Edward e ministrando ao coração de cada um dos pecadores. E é isso que nós necessitamos em nossas vidas. É isso que nós precisamos todos os dias, desse quebrantamento, desse despertar do Espírito Santo em nossas vidas. Porque por muitas vezes durante o nosso dia, na nossa correria do dia a dia, nós parece que deixamos nossa vida espiritual em segundo plano, em terceiro, em quarto. E olhe lá, se não for passar um dia ainda inteirinho sem sequer rever aquilo que aconteceu, sequer rever o nosso cristianismo. Isso é muito sério. Nós não deveríamos nos assustar quando nos encontrarmos com um sermão desse tipo, porque isso já deveria estar entranhado em nosso ser. O temor do Senhor já deveria estar ali patente em nosso ser, nós que somos cristãos, servos do Senhor. Então, esse foi um sermão que a ação do Espírito Santo quebrantou aquele povo, que a ação do Espírito Santo pairou sobre aquele lugar e houve grande conversão e um avivamento naquela região, para a glória do Senhor. Esse foi Edward que pregou um sermão e o Senhor usou poderosamente para a conversão de muitos. Esse foi o primeiro. Em segundo ali vamos falar, não no segundo lugar de colocação, mas de estudo aqui mesmo. Vamos falar de Charles Finney, que foi o segundo grande despertamento. Charles passou para a história como o apóstolo dos avivamentos. Olha que interessante. Devido ao fato dele ter sido o maior expoente de um dos maiores avivamentos da história, o segundo grande despertamento, ocorrido no século XIX nos Estados Unidos. De 1851 a 1866, Finney foi o diretor do Colégio de Oberlin, onde lecionou teologia a mais de 20 mil estudantes, formando milhares de obreiros nos Estados Unidos. A ênfase de seus ensinos estava na necessidade de um coração puro e na obra do Espírito Santo. Vejam vocês, notem vocês que há algo de comum, tanto na pregação de Edward, quanto também no despertamento de Finney. Eles estavam com os corações entregues a Deus. O sermão de Edward, ele passou a manhã inteira, o dia inteiro jejuando e orando e buscando a Deus incessantemente e se alimentando, se retorcendo, se condoendo com o Senhor ali, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor. E quando ele foi pregar, ele estava tão fraco que ele ficou se escorando ali no púlpito e pregou bem fraco. Mas o seu sermão foi poderoso devido à ação do Espírito Santo do Senhor. E Finney, aqui ele defende a importância de um coração puro, de um coração sincero e reto diante do Senhor. E era isso que ele espalhava, que ele propagava para os seus alunos do colégio teológico. E é interessante notar que foi durante um período de dedicação ininterrupta ao ensino bíblico, que Finney
viu Deus usá-lo mais poderosamente em suas pregações. Quanto mais ele se dedicava à oração, que era uma outra paixão do avivalista, e ao ensino bíblico, mais Deus usava ele. Aliás, a história tem provado que sem oração e sem ensino bíblico não há avivamento. E está aí o nosso primeiro ponto. Sem oração e sem o ensino bíblico, não há avivamento. Não adianta nós querermos buscar, Senhor, que haja um avivamento aqui neste lugar, Senhor, que haja um avivamento na minha casa, nas nossas vidas, se nós não buscarmos isso em oração, com o coração puro, sincero, com o coração faminto, sedento do Senhor, ele não virá. Porque o Senhor, ele vem para aqueles que os desejam, para aqueles que o estão esperando, para aqueles que estão buscando a sua face. E a palavra dele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Como você tem buscado a Deus durante as suas orações? São orações mecânicas, automáticas? São orações corriqueiras? Ou são orações em que você para tudo, tudo que você está fazendo e se reporta para a presença de um Deus amabilíssimo, santíssimo, de um rei em que a sua majestade é eterna, o seu trono é real, a sua grandeza é superior a tudo que possa imaginar. Você, quando ora, você se coloca, você se reporta para frente de um Deus com esse grau de riqueza, de detalhamento, de santidade, de importância, de imponência. Você simplesmente, Senhor, abençoa esse alimento em nome de Jesus, amém. Qual o tipo de culto que você tem prestado a Deus? Qual o tipo de oração, qual o tipo de reverência que você tem prestado a Deus? E quando eu falo isso, eu me coloco também junto com vocês. De modo nenhum estou aqui me colocando em um nível diferente, não, eu me coloco junto com vocês nesta manhã. Temos que rever o nosso cristianismo a cada dia. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é Senhor dos Senhores, e ainda sendo tão grande, Ele para tudo para olhar para nós pecadores, para olhar para pessoas tão falhas e vacilantes como nós. Ele para tudo para nos ouvir, para nos perceber. Ele para. É até lindo, né? A gente fica sem palavras quando nós paramos para ver a magnificência que é esse Deus tão grandioso. E ainda assim, Ele para em pessoas tão pequenas como nós. Esse é o nosso Deus. Usou também a Spurgeon e Moody, já no final do segundo grande despertamento. Destacaram-se o pregador inglês Charles Haddon Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores. Olha só, e por que príncipe dos pregadores? O evangelista americano D. Lyman Moody, que de sapateiro tornou-se o maior ganhador de almas para Jesus no século XIX. Estima-se que ele tenha conquistado para Cristo mais de, escutem isso, mais de 500 mil de vidas. Mais de 500 mil de vidas que permanecem firmes aos pés do Senhor. Imaginem vocês, mais de 500 mil de vidas. Às vezes a gente consegue levar um ou dois para a igreja, né? E lá eles aceitam a Cristo e permanecem firmes. Você vê que a fé é genuína e estão nos caminhos do Senhor. Nós ficamos tão felizes. Imagine mais de 500 mil. Mais de 500 mil. Esses grandes homens que o Senhor usou, aliás, jovens que o Senhor usou poderosamente para marcar a história
e tirar milhares de pessoas das garras do inferno e apresentá-las ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por intermédio da vida desses homens, milhares e milhares de pessoas hoje desfrutam da bem-aventurança. Olha que... Gente, se nós formos analisar a história, se nós formos entrar para dentro da história e trazer isso para algo tátil, palpável, olha do que nós estamos falando aqui, de jovens que se proporam a obedecer a Deus, jovens que se proporam a submeter-se à sua vontade, à vontade de Deus, a buscar o Senhor em oração, a buscar o Senhor em obediência, em pureza e santidade à palavra do Senhor, e Deus os usou para a glória do seu nome, e Deus usando eles da sua forma, da sua maneira, eles conseguiram saquear o inferno, tirar milhares de pessoas de uma vida perdida e pecaminosa que no século XVIII as pessoas estavam desanimadas, havia uma ortodoxia morta, pessoas não estavam dando crédito à palavra do Senhor, pessoas estavam numa sonolência espiritual. E o Senhor usa esses 4 jovens para sacudir aquele momento, para sacudir aquele país e trazer um grande despertar para a vida daquele país, daquela nação. E assim, milhares de pessoas hoje estão desfrutando da bem-aventurança para a glória do Senhor. Estamos falando aqui de homens que passaram um período da história aqui nesta terra, marcaram a história e conseguiram, para a glória do Senhor, que pessoas não se perdessem para sempre. Imagine o coração grato de cada uma dessas pessoas pela vida desses homens. Imaginem. Agora imagine você também fazendo parte da história de alguém, fazendo alguém sendo usado para que Deus possa trazer alguém a Ele, para que você possa ser parte da história de alguém. Você já imaginou você sendo parte da história de alguém e chegando lá no céu, nas bem-aventuranças, daqui a 100 anos, daqui a 200, 300 anos, você está lá diante do Senhor, com aquelas pessoas que você compartilhou o Evangelho, em que Deus te usou para que elas pudessem ser salvas através da ministração da palavra do Evangelho. Não perca tempo, compartilhe a palavra do Senhor, pregar em tempo e fora do tempo. Mas como é possível que houve essas grandes conversões, esses grandes avivamentos, diante de uma sociedade que estava sonolenta, de uma nação que estava paralisada, numa paralisia espiritual? Como pode? Mas isso só pôde devido a alguns princípios que nós vamos ver agora. Vejamos, à luz da Bíblia, alguns princípios de avivamento espiritual realçados nos 2 grandes despertamentos evangélicos nos Estados Unidos. O primeiro diz em relação a qualquer experiência espiritual positiva. Começa quando ouvimos a palavra de Deus. O texto de Abacuque 3,12 é uma das passagens bíblicas que afirma que confirma esse princípio. O profeta só clamou por avivamento depois de ouvir o Senhor. A nossa conversão ou a nossa renovação espiritual, ou mesmo um avivamento da igreja e o despertamento espiritual de uma nação, só são possíveis depois de ouvirmos a Deus. Edward, Finney, Spurgeon e Moody e todos os outros grandes homens de Deus daquela época eram pessoas sensíveis à voz de Deus. Você tem se tornado sensível à voz de Deus? Eu vou logo dando a dica. Para que haja um grande avivamento, é necessário que estejamos sensíveis à voz de Deus. Então Deus ele vem e Ele nos usa, Ele nos molda, e Ele nos direciona, e Ele nos dá oportunidade, e Ele usa as oportunidades, e Ele nos dá as palavras, e Ele faz vidas transformar. E Ele salva através de pessoas simples como nós. Simplesmente quando nós deixamos ser usados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como assim foi com esses jovens. Por isso foram
o que foram e fizeram o que fizeram. O segundo ponto aí, o verdadeiro derramamento do Espírito vem pela palavra de Deus. Todos esses homens eram apaixonados pela palavra de Deus e pela conservação genuína da doutrina bíblica. O temor a Deus é o princípio básico para o avivamento genuíno. Como está lá em Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento. Já os loucos, eles desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, vimos em primeiro, para ouvidos a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E não só ouvir. Edward, por exemplo, ele defendia o seguinte: todas as vezes que você ler a palavra, não leia simplesmente pensando, olha, essa palavra é para fulano. Era muito bom que fulano estivesse aqui hoje, hein? Essa palavra ia casar direitinho para a vida de fulano. Não, não leia a palavra dessa forma. Mas todas as vezes que você lê a palavra e você ouvir a palavra, que você possa trazer essa palavra apontando para você. Aponte ela para você, porque, como Paulo diz, né, de todos os pecadores, eu sou o principal, você é o principal, nós somos o principal. De todos os pecadores, somos o principal. Então, quando você ler a palavra ou ouvir um sermão, que você possa ali, desconecta de tudo que você tenha pensando que esteja lá. Às vezes a gente está dentro do templo e a gente começa a viajar, a pensar no dia de amanhã, no dia de trabalho, no dia de escola, em tantos outros afazeres, e estamos ali simplesmente corpo presente, mas nossa mente está viajando. Então, que você possa... Outra dica, assim, dica de ouro. Traga um caderninho. Para todo culto que você for vir, traga um caderninho, uma caneta de anotação. Quando começar o sermão, começa a escrever. Escreve o que você está... Não precisa fazer um texto redigindo, não. Escreve tudo ali que você está ouvindo, vai escrevendo. Você consegue fixar aquilo primeiro. Você escreve o texto bíblico. É claro que você vai escrever o texto bíblico que vai ser pregado. Hoje vamos falar, por exemplo, de hoje aqui, vamos falar sobre 1 Tessalonicenses 5. Coloca lá, escreve o texto, né, sobre o que está se falando, e depois você começa a colocar os esboços ali embaixo, ali, frases que você está vendo que vai linkar aos entendimentos, para que você depois, quando chegar a casa, você possa rever tudo aquilo dali, e que aquilo dali possa também te trazer como se fosse uma espécie de... como se você fosse recapitular o que você viu. E é interessante você também compartilhar com outros amigos aquilo que você hoje ouviu no sermão. Olha, hoje pregou sobre Paulo, pregou sobre Lázaro. O pastor falou isso. E isso vai internalizando e você consegue aprender muito mais fácil quando você anota e quando você compartilha, principalmente. Só de anotar também vai ficar lá esquecido. Quando você recapitula e compartilha, isso se torna muito mais acessível na sua memória. Dependemos também de Deus para que haja um avivamento, certamente. Esses servos de Deus compreendiam isso, e o avivamento não é fruto de técnicas humanas, mas da ação do Espírito Santo. Só Deus pode produzir um verdadeiro avivamento, como está lá em Efésios 3, do 20 e 21, que assim diz o texto lá em Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que... aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, esse é a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, capaz de fazer
tudo abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Então é Ele que opera em nós, muito além do que nós podemos esperar. Sem oração não há avivamento. E esses homens, eles foram homens de oração. Devemos ser o mesmo. Outros nomes em destaque desse período extraordinário da igreja poderiam ser citados, como George Muller, o homem que registrou em sua agenda mais de 50 mil pedidos de oração respondidos. Olha só que privilégio de um homem de oração ter mais de 50 mil pedidos de oração respondidos. Isso está registrado. Isso é intimidade com Deus, isso é ouvir a palavra do Senhor, é estar sensível à sua voz e ter verdadeiro relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. O que sustentou um grande orfanato em Bristol, na Inglaterra, que serviu de exemplo para inspiração para muitos outros trabalhos desse tipo no resto do mundo. George Muller, ele fez um trabalho que trabalhou com orfanato, ele sustentou um orfanato, e esse trabalho dele também inspirou outros lugares do mundo, né, a fazer o mesmo e criar orfanatos também, para cuidar dessas crianças. Certo é que os períodos da história foram marcados por uma busca incessante a Deus. Foram caracterizados por grandes heróis da fé, além da galeria dos Hebreus 11. E os nomes desses homens mencionados na lição de hoje podem ser acrescidos. E o seu nome, ele também pode ser acrescido como um avivalista, como alguém que mudou a história de alguém. Você já mudou a história de alguém com a palavra do Senhor? Porque é isso que ela faz, ela nos molda, ela nos transforma e ela muda as nossas vidas. Você poderia simplesmente hoje olhar assim para a sua vida e ver o que você tem plantado na vida de alguém, seja uma sementinha, seja alguma coisa que possa provocar um grande despertar. Será que a nossa vida ela tem sido desejada, o nosso cristianismo ele tem sido desejado por transparecer algo de amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio? Será que nós temos aflorado o fruto do Espírito em nossa vida a ponto de outras pessoas ficarem desejosas de ter a vida que nós temos? E olha que essa daqui não é a melhor. O melhor ainda está por vir para a glória do Senhor. E nós estaremos lá e vamos levar o máximo de pessoas possíveis conosco, em nome de Jesus. E assim nós nos dispusemos aí para que Deus possa nos usar à vontade. Senhor, nos usa poderosamente para a glória do Teu nome. Ele quer fazer de você um grande herói da fé nos nossos dias de hoje. E assim nós finalizamos a nossa lição de hoje, retratando um pouco mais sobre o nosso modelo de cristianismo, pegando como um gabarito esses 4 grandes nomes que marcaram a história, levaram grandes multidões aos pés do Senhor, trazendo a eles o avivamento, o fervor espiritual, o quebrantamento, a cura eterna para uma coisa que se chamava morte para eles, para algo que para eles não havia saída. Hoje nós estamos cercados de grandes pessoas que estão vivendo numa sonolência espiritual, estão vivendo em momentos isolados, momentos que não há saída, parece que está tudo perdido, parece que não há um caminho a ser tomado. E você pode ser usado como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande jovem adolescente, para que possa trazer luz àquilo que outrora estava em escuridão, aquilo que outrora era trevas. E essa luz só pode ser trazida por intermédio de estarmos sensíveis à palavra do Senhor, de estarmos atentos à sua voz, pela leitura diária da palavra, pelo compartilhar desse
pão maravilhoso diário e por ser apaixonado por Cristo. Pois daqui a pouquinho colheremos grandes resultados. Ou talvez não. Talvez você possa semear, assim como Paulo diz, né? Paulo semeia, Apolo rega e quem colhe os frutos? Talvez você só vai semear, outro vai vir e vai regar. E lá na frente darão frutos. Mas talvez você possa nem ver, a pessoa pode estar em outro país, em outro lugar e você não vai ver. Mas quem sabe hoje você encorajando alguém, amanhã ou depois você vai ver aquela pessoa lá em grandes países pregando a palavra do Senhor. E ela vai olhar para você e falar assim, muito obrigado, porque você parou um pouco do seu tempo, se dedicou um pouco do seu tempo a falar a palavra do Senhor para mim. Muito obrigado porque você não desistiu de mim. Não desista das pessoas. Não desista de levar pessoas ao conhecimento de Cristo, ao verdadeiro conhecimento genuíno. Verdadeiro conhecimento genuíno. Porque ouvir falar é uma coisa, mas conhecer a Deus é diferente. Você quer ver um exemplo? Você certamente ouviu falar do presidente dos Estados Unidos, o Trump. Agora não é mais, né? Mas vamos colocar assim que ele ainda... você ouviu falar quando ele ainda era presidente. Mas só de você ouvir falar de Trump, você acha que é o suficiente para que você possa chegar lá diante da Casa Branca lá e falar assim, eu quero falar com o Trump. Abre esse portão aí que eu quero falar com o Trump. Você acha que é o suficiente? Ele vai pegar o interfone dele lá e falar assim, quem é esse jovem ou essa jovem que está querendo falar com o Trump? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Isso é terrível, ouvir de um homem, né? De um homem que é comum como nós, né? Uma pessoa de carne e osso como nós. Imagine ouvir falar isso do grande e poderoso Rei da Glória. Porque hoje muitos ouvem falar dele, mas não o conhecem, não têm intimidade com ele. E ele certamente está de braços abertos a qualquer momento, diferentemente do Trump, diferentemente de qualquer outra pessoa compromissada dessa terra. O Senhor, Ele está pronto a te receber. Ele está pronto a sentar com você e a te conhecer, a ter intimidade com você, a te ouvir, a chorar com você, a sorrir com você, a compartilhar o melhor do seu coração com você. Basta você estar sensível à voz do Espírito Santo e clamar por Ele. Buscar-me-eis e me acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesta manhã. Que você possa trazer a luz do Espírito Santo sobre a tua casa nesta manhã. E nós vamos orar encerrando este culto. E nós vamos orar encerrando esta escola dominical. Para a glória do nome do Senhor. Que Ele possa ministrar, falar melhor ao teu coração. Que você possa ser um avivalista do século presente. E possa levar pessoas aos pés da cruz do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor. De assim como esses homens, ó Pai, que marcaram história, esses homens que levaram pessoas aos pés do Senhor, Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de hoje, ó Deus, de nos achegarmos a Ti, ó Deus, com o coração contrito, com o coração, ó Pai, desejoso, ó Pai, de estar na Tua presença. Senhor, que nossas vidas, Senhor, possa estar continuamente diante do Teu altar, Senhor, como um altar, como uma oferta suave às Tuas narinas, Senhor. Que nós não possamos olhar para o outro e não nos compadecer, não nos condoer,
sabendo que se ele morrer, ele irá para o inferno. Ah, Senhor, traga ao nosso coração, Senhor Deus, arrependimento. Traga ao nosso coração, Senhor, o sentimento, Pai, de misericórdia para com o próximo, Senhor. Senhor, quantas pessoas que nós passamos e nós nos comunicamos durante o dia, Deus, que se morrer hoje, irá eternamente para o inferno, Senhor. E nós simplesmente nos fechamos a boca, nos trancamos, não nos falamos, hesitamos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa, Deus, nos dar, ó Deus, coragem. Que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, um espírito de ousadia, ó Deus, para entrar na Tua presença. Para, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar através de nossas bocas, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós não possamos desperdiçar nenhuma oportunidade de falar da Tua palavra para quem quer que seja, Senhor Deus, a tempo e fora de tempo. Que o Senhor possa nos usar para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.